Então vamos dar início ao nosso encontro. Hoje a gente vai tecer algumas reflexões sobre as leis morais, para que quando a gente retornar aos nossos estudos em fevereiro, a gente passe a ter uma compreensão melhor das leis que regem as nossas vidas. Então são reflexões sobre as leis morais. 3 encontros nós vamos fazer essas reflexões. Hoje e posteriormente nos 2 domingos subsequentes. Então, para darmos início, nós vamos fazer a leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. Agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhes o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignifica-o, sendo-lhes um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o trabalhando pelo bem de todos, teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz na tua condição de filho bem-amado. Joana de Ângeles. Então, com a leitura dessa pequena mensagem, vamos à nossa prece. Bom dia, Toninho. Agora que eu consegui responder. Bom dia, Maria. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, o Mestre, amigo incomparável. É com alegria, Senhor, que te recebemos, recebendo o teu Evangelho luminoso, que por ti revelado, que vem através dos tempos nos consolando, principalmente nessa existência atual, com a presença da doutrina espírita em nossas vidas. Que possamos nos colocar como aprendizes das tuas lições imorredoras. Para isto, rogamos tuas bênçãos de luz, inspirando-nos para uma melhor compreensão dos ensinos por ti revelados. Abençoa, Senhor, cada irmã e irmão que conosco estamos participando deste estudo reflexivo que a doutrina espírita nos oferece para caminharmos pelos teus caminhos com mais segurança, discernimento, fazendo o aprendizado dos sentimentos mais nobres, junto à família, junto à casa espírita, junto à vida em sociedade. Que tua luz, Senhor, permaneça hoje e sempre com todos nós. Assim seja. Então hoje nós vamos começar com as reflexões que serão retiradas do Livro dos Espíritos. Quem estiver com o Livro dos Espíritos em mãos, procure abrir aí sobre as leis morais. Então, o Livro dos Espíritos, ele é constituído de 4 livros, ou 4 partes. Então, a terceira parte se refere sobre as leis morais. Essa terceira parte, ela foi desenvolvida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo.
Para que a gente possa estudar a doutrina espírita e ter uma compreensão melhor dela, a gente deve estudar o Livro dos Espíritos e podemos estudar simultaneamente as obras que Kardec desenvolveu, cada uma desses livros. Por exemplo, o livro 1, que fala sobre a lei, sobre a criação. Então é desenvolvido na Gênese. O livro 2, que fala sobre o livro 2, deixa eu pegar aqui o livro. O livro 1 fala sobre as causas primárias. Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Essa parte, o livro 1 é desenvolvido na Gênese. O livro 2 fala sobre o mundo espiritual ou dos espíritos, que é desenvolvido no livro dos Médios. O livro 3 se refere às leis morais, que é desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro 4, que fala sobre as esperanças e consolações, é desenvolvido no Céu e Inferno. Então, o estudo do Evangelho, para que a gente possa... Porque o estudo do Evangelho vem revelar a lei, os princípios, a moral cristã, a moral espírita. Então, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente faça uma leitura, não é, sobre as leis morais. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre as leis morais, que no capítulo 1 se refere à lei divina ou lei natural. Então, inicialmente, consultando o dicionário, lei é regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade. Impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Então, a lei é uma regra. Existem as leis sociais, que são legisladas pelo poder soberano da sociedade, que no caso, o poder soberano é um conselho, que ele se reúne justamente, aí entra aí a Carta Magna, que rege as leis sociais, da sociedade, o Código Civil, o Código Penal, tudo isso são leis sociais que emanam justamente dessas autoridades soberanas. Mas a lei divina é o conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação. Aí vem a revelação mosaica, a revelação do Cristo, e vem a revelação espírita. Através dessas revelações, as leis foram reveladas para que o homem pudesse. Então, podemos perceber o seguinte: são preceito ou regra estabelecida por direito. Todos nós temos direito à vida. Direito à felicidade, direito à saúde, direito à paz interior. E para que nós possamos usufruir desse direito, nós precisamos conhecer os princípios que norteiam as nossas vidas. Os princípios que nos levam a incorporá-los na nossa existência para que nós possamos vivenciá-los. Então, as leis morais, a morais é relativo, ou seja, moral é relativa à moral, que procede com justiça. Correto, decente, honesto, íntegro, justo. Conjunto dos princípios morais que são revelados pela doutrina espírita. Então,
a moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, a moral ela está fundamentada às leis de Deus. Para que a gente possa vivenciar essa moral, né, que é a regra do bem proceder, nós precisamos conhecer essas regras. Porque quando Deus nos criou a todos e criou o universo por extensão, Deus ele está imanente, presente na própria criação. Então, como nos revela o Espírito Galileu, ele diz: Deus revela-se a todo momento na majestade das leis da natureza. Então, como Deus, a definição de Deus que consta no Livro dos Espíritos, causa primária, inteligência soberana. Então, como Deus é a inteligência soberana, essa inteligência, ela se revela a todo momento na majestade das leis da natureza. Então, as próprias leis da vida, elas estão imanentes, inerentes à natureza de todos os seres que compõem o universo. Então, aonde é que se encontram as leis da vida? Na nossa natureza mais íntima, na natureza essencial, na consciência, se encontram as leis de Deus. Então, Deus se revela, certo? Através das nossas ações no bem. Porque, quando se diz Deus revela a todo momento, na majestade das suas leis da natureza, então nós somos, na sua essência, naturezas de Deus. Então, como nós somos de natureza divina, então a lei de Deus se revela na nossa natureza essencial. Então, para que a lei de Deus se revele na nossa natureza existencial, a vida nos pede transformações morais. Então, através das transformações morais, do aperfeiçoamento do ser, das conquistas dos sentimentos sagrados, Deus vai se revelando, paulatinamente, gradativamente. E quando Deus vai se revelando, o ser vai se iluminando. Então, o processo de autoiluminação é a conquista da presença de Deus em nós. Então, essa conquista da presença de Deus em nós é uma conquista que vai se expressar em harmonia, em equilíbrio, em saúde, em paz interior. Então, Alberto Einstein ele disse o seguinte: Deus é a lei, é o legislador do universo. Porque todo o universo funciona à base dessas leis. Certo? Então, Deus é a própria lei, porque Deus se revela através dessas leis. Né? Deus se revela através das leis. Então, a presença de Deus em toda a sua criação faz com que toda a sua criação avance, cresça, se desenvolva e possamos vir a ser em existência o que somos em essência. Então, Deus deixou em cada ser, a centelha da sua luz. A centelha da luz de Deus se revela pela sua presença em todos os seres. Então, cada um vive um Deus diferente um do outro. Porque nós, por exemplo, o Deus do católico é diferente do Deus do protestante, é diferente do Deus espírita, é diferente do Deus budista e assim sucessivamente. Mas Deus é um só. Mas ele vai se revelando aos poucos. Né? Então, como Deus vai se revelando gradativamente, paulatinamente, porque Jesus é a revelação da totalidade de Deus, da sua plenitude. Quando Jesus disse,
quando Jesus afirmou: o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, de forma integral. Por que isso? Porque Jesus conquistou, né, a plenitude do seu ser. Então, Deus se revela no Cristo na sua totalidade. É diferente, Deus se revela no mineral, mas não é na totalidade. No vegetal, no animal, em cada um de nós, Deus vai se revelando. No momento que a gente tem uma atitude de amor, é a revelação de Deus. No momento que a gente tem a atitude de egoísmo, Deus ali não está. Quando a gente tem uma atitude de orgulho, Deus ali não está. Mas quando a gente tem uma atitude de amor, de perdão, de misericórdia, de calma, de paciência, Deus se revela, naturalmente. Então, como nós somos muito instável, Deus se revela num momento e não se revela em outro. Quando é que Deus vai se revelar de forma estável, presente sempre em nossas vidas? Quando nós superarmos todo o mal e alcançarmos a conquista de todo o bem. Então, o bem de plenitude leva-nos a sentir Deus também, a vivenciar Deus, a atender à sua vontade, a ver esse estado de felicidade completa, a presença de Deus em nós. Alguma dúvida aí que vocês queiram entender melhor? Alguma pergunta? A diferença de palestra e de estudo é porque o estudo tem essa interação. Embora que vocês interajam muito pouco, era para interagir um pouco mais, né? Perguntar, não tenho dúvida, explique de outra forma, não é? Bom dia, Tonho. Bom Ricardo, dia. eu tenho Diga aí, Ricardo. uma dúvida, uma pergunta, um comentário, bem breve. Diga. Bem, no que o senhor acabou de falar, né, em relação às leis, percebemos que as leis mosaicas, né, a lei divina, ela é perfeita. Então, se nós seguíssemos essa lei, talvez nem precisaríamos das leis mundanas, né, vamos dizer assim. Das leis sociais, né? E essas leis, ao longo do tempo, ao longo da história, ela foi sendo alterada, né, de acordo com a necessidade da sociedade. Então, a lei ela é criada a partir do momento que a sociedade necessita de uma mudança nessa legislação. Certo. Enfim, e a pergunta que eu faço é essa. Nós temos alguns países que, por exemplo, a pena de morte, ela é aceita, né? Ela é aceita e é aplicada. E aí, o fator de uma pessoa que está executando outra pessoa, que está matando outra pessoa, por fato de um cumprimento de uma lei terrena, lei civil, né, lei penal, essa pessoa, ela vai ser punida em termos espirituais? Com Viu a certeza. pena de morte, matou, executou aquela pessoa? Com certeza sim. Com certeza sim, porque há uma lei maior, certo? Essas leis foram criadas pelos homens porque os homens não entenderam a lei divina. Porque se eles tivessem entendido a lei divina, eles agiriam de forma humana. Acolhia o ser com misericórdia. Porque todos nós aqui na Terra erramos. Então, quando a pessoa se acha, por exemplo, que procura legislar em leis como esta, está se achando superior ao outro, como se ele não fosse errar, fosse um ser, porque nem Deus, que é um pai de inteligência soberana, ele penaliza, porque ele poderia ter o direito, né, de penalizar. Mas Deus não penaliza. Quem penaliza são as atitudes do indivíduo quando deixa de amar. Por exemplo, a lei é amor. Então, se o indivíduo odeia, quem está penalizando não é Deus, é o ódio, que não foi criação divina. Criação do indivíduo. Quando o indivíduo, por exemplo, porque todos os seres humanos aqui na Terra, todo ser criado por Deus tem direito à vida. A vida é um direito.
Então, no momento que o indivíduo passa porque nós devemos coibir o erro, o pecado, não o pecador. Então, quando o indivíduo passa a matar o pecador, em função de um erro que ele cometeu, ele está agindo com injustiça. Então, ele está infringindo a lei maior de justiça de Deus. Então, ele será penalizado pela injustiça que está cometendo. Não é Deus que está penalizando, é a injustiça que está penalizando. Ele está sendo injusto consigo mesmo, estendendo essa injustiça para com o outro. Tá, segue até mesmo o raciocínio, né, Tonho, dos guerreiros templários, né? Uhum. Muitas vezes matavam em nome de Deus. Né? Não, eu vou matar, mas é em nome de Deus, então por ser em nome de Deus, eu não estou pecando. A questão é que Deus não autorizou ele a agir assim, né? Mas exatamente. Ele diz que está em nome de Deus, mas sem autorização de Deus, né? Era o discurso, né? É o discurso, é a falácia, para enganar, para ludibriar. Ok. Então vamos às questões do Livro dos Espíritos. Então, a parte terceira, que você fala sobre as leis morais. Né? Então, aqui, o capítulo 1 fala sobre a lei divina ou natural. Porque tanto faz chamar lei natural como lei divina, mesma coisa. Certo? Porque está na natureza essencial de Deus. Não está na natureza animal, está na natureza essencial, diferente. Certo? Está na criação. Ou seja, porque Deus não criou imperfeições. Deus não criou o mal. Então a lei não poderia estar aí. Deus criou na essência, o ser, na sua essência, um ser bom. Falta conquistarmos. Mas a essência já revela um ser bom, amoroso, justo. Porque é da natureza essencial do ser. Então as leis divinas estão na natureza essencial. Então, quando o indivíduo está se vinculando a Deus, ele está procurando compreender, conhecer e compreender as leis de Deus. Quando ele compreende, ele se vincula a Deus. Quando ele age na ignorância, ele está justamente negando, indo de encontro à lei. Por isso que as leis de Deus, elas têm características várias. Vamos ver aqui algumas características das leis de Deus. Por exemplo, as leis de Deus, elas são eternas. É uma das características. Porque se Deus é eterno, certo? A lei também é eterna. Então, essa lei não é imutável, não é mutável, porque ela é eterna. Certo? Deus não criou há 10 mil anos atrás, diferente do que está criando hoje. Ele continua criando do mesmo jeito. Certo? Porque não modifica-se. A sua forma de agir é a mesma. Estável. Por quê? Porque ele é um ser soberano. Então Deus não sofre mudança, porque se sofresse mudança, existiriam outros deuses. Deus é um ser incausal, que não se originou de um outro ser. Então, vai demorar muito a gente entender isso, aprender isso, porque a gente não tem condições de entender essas verdades que são muito transcendentes, está muito acima da nossa razão, dos nossos sentimentos. Só os espíritos puros como Jesus que entendem justamente essas verdades. Então, as leis são imutáveis. Lei de amor é uma lei para todos, certo? A lei de justiça é uma lei para todos. Ela não muda com o tempo, não adianta.
A pessoa está querendo racionalizar, querendo ludibriar, não adianta. Ele não vai conseguir, né, barganhar com Deus. Não adianta barganhar com Deus. Lei é lei. Né? Não adianta, eu vou fazer isso, Senhor, para receber isso de Ti. Não adianta. Eu vou me ajoelhar, caminhar, não sei quanto, para eu ter isso. É lei. Não adianta isso. Né? Se o indivíduo quer conquistar, compreenda a lei, viva a lei, que ele vai conquistar aquilo que ele almeja. Então, as leis são sábias. Por exemplo, existem as leis físicas, que a ciência veio revelar, e existem as leis morais, que são reveladas justamente pelo Cristo, pelos reveladores. Jesus é o revelador de primeira ordem, né? Veio revelar, mas ele veio revelar não foi com ditos, né? Ele veio revelar principalmente com ações, com a prática, com a sua vivência. A própria vida de Jesus é a lei de Deus. Ele revelou na justiça, no amor, na compaixão, na misericórdia, nos seus feitos, né? Nas curas. As curas que Jesus propiciou aos cegos, aos limitados, aos paralíticos, é a ação da lei por ele revelada, do amor, dessa energia luminosa que propiciava aos seres, né, condições para aos seres doentes, enfermos do corpo, a se curarem. Mas a cura da alma, Jesus não poderia dar a cura da alma, só quando o indivíduo alcançasse a compreensão da lei e a vivência da lei, passasse a amar. Então, a cura da alma se dá quando o indivíduo vai conquistando o amor a si mesmo, o amor à vida, o amor a Deus, que ele vai vivenciando a lei e vai naturalmente alcançando. Então, as leis de Deus são invioláveis. São invioláveis. Sábias e invioláveis. Por exemplo, o universo. Ninguém nunca ouviu falar que um planeta caiu, que um planeta saiu da rota, da sua trajetória, porque toda a harmonia do universo, bilhões e bilhões de astros, de planetas, de vias lácteas, de constelações, tudo são regidos pelas leis do magnetismo e da gravitação. A lei da gravitação foi revelada por Newton, mas é algo que está na natureza física. A gravitação está na natureza física. Newton foi que percebeu, né? E veio justamente falar da funcionalidade da lei da gravitação. Todo corpo que você lança uma pedra para cima, ela sempre vai cair, será atraído pela Terra. Se a gente sobe uma escada, a gente tem que segurar, porque senão a gravidade nos derruba. É uma lei, é algo que está inerente, não é? Então, nós precisamos entender a funcionalidade da lei e agir conforme, certo? A própria lei. Então, elas são invioláveis, são flexíveis, porque a lei obedece também à flexibilidade. O indivíduo que conhece a lei, se ele não pratica, ele sofre mais do que o ignorante. Certo? Tem flexibilidade. Quando a gente se torna espírita e vai compreendendo as leis morais, a vida vai exigindo mais de nós, em função da compreensão, de que um índio, alguém que está na tribo, certo? É diferente as consequências. O ato pode ser igual, mas as consequências são diferentes. Então, há uma certa flexibilidade, não é, com relação à lei. Quanto mais conhecemos, mais a vida exige de nós, pela via da consciência, né? Aí a pessoa pode até afirmar assim, então é melhor não conhecer, mas também ele não sai do canto, ele não avança, ele não evolui, ele não progride. Continua, né? Como alcançar a sua felicidade completa, desenvolver a sua inteligência, os valores nobres, elevados, sem conhecer a própria lei, sem viver a lei.
né? Então ele fica um joguete, né? Vai de roldão, sendo influenciado pelos outros, sem ter governo, domínio sobre si mesmo. Então, as leis de Deus são justas, ninguém sofre nada injustamente. Não existe injustiçados. Existem muitas injustiças, mas injustiçado não. Por quê? Porque Deus rege todas as relações perante suas leis. Então, às vezes a pessoa diz, cadê Deus que não está vendo? Ele está vendo tudo isso pela lei. Né? Se nós somos atraídos pelo mal, é porque cultivamos o mal em nós. É a lei da afinidade, da sintonia que fazemos. Se alguém nos faz mal, é porque no passado a gente fez mal também. E fomos atraídos por esse mal que alguém está nos fazendo hoje, para que nós possamos realmente superar. É ordenadoras. Por exemplo, há uma ordem no universo. Há uma aparente desordem, mas tudo está em ordem. Aparentemente é uma desordem a vida em sociedade, mas ninguém está sofrendo injustamente. Não é? Tudo está conforme as leis que regem as vidas. Ninguém foge, né, ao automatismo da lei. Então, é ordenadora, é impostergáveis, certo? Essas leis, elas agem constantemente, né? Constantemente. Há uma relação muito de automatismo da própria lei. Agora entra a misericórdia de Deus para ajudar os infratores, né? Porque é da lei que todos devem ser amados. Erro nenhum que nós venhamos a cometer, Deus deixa de nos amar por isso. É da lei. A lei do amor é para todos. Que o indivíduo erre ou não erre. Que o indivíduo haja com justiça ou com injustiça. Por isso que Jesus convida a todos a amar os inimigos. Porque o indivíduo, o inimigo, quando tenta prejudicar a outra, ele só consegue se ele não for amado. Né? Jesus nos deu o depoimento disso no seu Calvário. Ele é amor a todos. Porque no amor leva o indivíduo a se proteger do mal do outro. Se ele não se ama, se ele não ama o outro, ele não está se amando. Ele está permitindo que o mal do outro lhes faça mal. Depois a gente vai refletir um pouco nisso aí. Então é algo que a gente deve ter clareza sobre isso, né? Porque as nossas existências, elas são solidárias. E a gente só vai entender por que a gente está passando por isso, se nós nos vermos como espíritos imortais que pré-existimos, que tivemos outras existências, que nos levou a passar por isso, né? Que é naquele vídeo que eu passei para vocês, sobre semeadura, de Arthur Valadares. Ele explica ali bem direitinho, né, esse mecanismo da lei de compensação. Depois a gente vai até voltar a falar em outros encontros, né, sobre isso. Então, quem age na lei está sob a guarda da lei. Nenhum mal lhes acontece, porque não procede, ele não está infringindo a lei. Como ele não infringe a lei, ele não sofrerá mal nenhum. Ele pode, por exemplo, existir algumas perdas de ordem material, mas de ordem espiritual não. Vocês entendem isso? Por exemplo, perdas materiais e perdas espirituais. Por exemplo, a morte de um corpo, a morte do corpo através de um homicida é uma perda material. Mas se o indivíduo agir na lei, não há perdas espirituais. Vocês têm clareza sobre isso? Dá para entender? Dá sim, pai. Então, o mal que alguém nos faz, não nos faz mal, quando o indivíduo age na lei. Como, por exemplo, a exemplo de Jesus. Ele passou pelo seu Calvário, certo?
tiraram-lhes a vida física, mas essa atitude de muitos que ali agiram, certo? De forma ignorante, perversa, não maculou Jesus. A prova disso é que ele passou pelo seu Calvário e depois se revelou aos discípulos, aos apóstolos, revestido de uma claridade diamantina, convidando a terem bom ânimo, que ele venceu o mal, que ele venceu a morte. Que em nome desse amor maior por ele vivido, essa compaixão maior pelos que infringiram a lei, pelos aqueles que lhes tiraram a vida, ele impediu a si mesmo de ser maculado. Então, por que a gente se torna tão vulnerável ao mal? Então, isso é um questionamento que vamos fazer depois. Porque o mal das pessoas nos fazem mal, né? Depois a gente vai refletir isso. Então, aquele que procura viver a lei, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Nós só vamos alcançar a plenitude da vida, vamos alcançar a felicidade, crescimento moral, se nós agirmos com a lei. Então, por isso que a lei é a principal coisa que nós devemos estudar. Compreender a lei, a funcionalidade da lei, como é que se dá a ordenação das coisas. Se dá a lei, porque a lei de Deus, ela é de solidariedade. Certo? Tudo é solidário no universo. Os reinos são solidários. As pessoas devem se tornarem solidárias umas com as outras. Está vencendo a lei. O egoísmo é a anti-lei da solidariedade. O bem para si em detrimento do outro. Que é um mal, não é um bem, entre aspas, é um mal. O mal para todos ou seja, o bem para todos é o verdadeiro bem. O bem para si é um mal, não é um verdadeiro bem, é um mal. Que foge, está infringindo a lei de solidariedade da vida. Que Deus nos criou a todos para nos solidarizarmos uns com os outros. A alma, ao viver a lei, ela se embeleza, se ilumina. Certo? Ao vivermos a lei, desenvolve as faculdades intelecto, morais e espirituais. Então, ao vivermos a lei, nos libertamos de todo sofrimento. Porque o sofrimento ele tem como causa a ignorância, o orgulho, o egoísmo. Né? Então, o ser, ao viver a lei, realiza-se como ser filho de Deus, porque conquista-se. Por isso que reconhece o verdadeiro Filho de Deus, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus, e aquele que se reconhece pobre, e para se reconhecer pobre de inteligência, pobre de amor, pobre de saúde, certo? Ele precisa ter humildade. Quando ele se reconhece, ele passa a caminhar em busca de conquistar riquezas morais. Diga. Você não acha que, por exemplo, o grande passo que eu acho que nós seres humanos podemos dar é ter autoconhecimento? Porque se a gente conseguir, pelo menos, ir se conhecendo, eu não digo na totalidade, porque eu acho que a gente não tem essa capacidade ainda evolutiva, na totalidade, assim, entendeu? Sim. Como a irmã Dulce, como o Chico Xavier, não temos ainda. Sim. Nessa nossa existência, porque tem muito materialismo, a gente ainda está muito preso a muita coisa. Mas se a gente conseguir, Toninho, uns 5%, para na próxima encarnação a gente já vir acoplado com esses 5%, já vem melhorzinho. Eu acho que já é uma grande coisa. Por quê? Isso foi o grande exemplo que Jesus deu. Você veja, ele viveu plenamente, entendeu? Então, assim, o exemplo dele, e ele só curava uma pessoa quando uma pessoa tinha aquela capacidade fluídica de receber aquela transmutação de energia. Não era Jesus que curava, era a própria pessoa que já estava apta,
né, no auto-perdão, no momento evolutivo dela. Jesus só harmonizava ali as energias. E é tanto que ele dizia, não voltes a errar, não voltes a pecar, porque senão volta tudo de novo. Mas o grande exemplo de Jesus, ele tinha um autoconhecimento. Ele sabia da sua totalidade. Então, se a gente começar a pegar esse exemplo de Jesus e seguir 1%, sei lá, 0,5% todo dia, é porque é muito difícil ainda para a gente. Mas se a gente conseguir, a gente evolui. Eu estou pensando, assim, sempre por esse caminho, entendeu? E sempre pensando assim, como Jesus trilhou o caminho para a gente passar. É porque a gente não anda em linha reta, a gente anda em curva. Mas se a gente andasse em linha reta, a gente já estava mais um pouquinho evoluído. Eu acho, né? Com certeza. Porque toda transformação moral, ela se dá lentamente, gradativamente. Porque é um aprendizado, é como um aluno que está se alfabetizando. Os professores têm uma grande paciência com eles. Então, os mestres da humanidade, Jesus, os nossos guias, têm muita paciência para conosco. Porque o processo é lento, né? Para que a gente possa, erros e acertos e erros. Então, se nós pararmos para ter esse encontro conosco, um encontro reflexivo, analisando o que foi feito, o que deixou de ser feito a cada dia, o que né? Então, se nós, como nos pede Santo Agostinho na questão 919, que vai nos revelar a necessidade da gente refletir sobre os nossos atos, como é que nós funcionamos, funciona o nosso ego, as nossas relações, a gente naturalmente ia se melhorando gradativamente. Então, a lei é tudo. A gente precisa, algo que tem maior importância na nossa vida, na nossa existência, é conhecermos as leis divinas. Como é que elas funcionam, né, em nós? Como é que elas... porque a lei, de uma forma geral, a lei de compensação, que está ligada à lei de causalidade, ou à lei de causa e efeito, ou à lei de semeadura, mesma coisa. Então, o que semearmos vem posteriormente a colheita. A gente é livre para semear, mas não somos livres para colher. A colheita vem como uma consequência, que é da lei, é do automatismo da lei. Passa a cooperar na obra da criação servindo a Deus, né? Quando a gente passa a compreender, a viver a lei, a gente vai cooperando cada vez mais com Deus. Amplia os laços da família universal. Porque a família universal, todos nós, quando vivemos a lei, a gente reconhece Deus como Pai. E a gente, reconhecendo a Deus como Pai, vai reconhecer a todos como irmãos. E vamos vivenciar o sentimento de fraternidade, de irmandade. Porque é o único, as relações que vai permanecer por todo sempre, é de fraternidade. O sentimento de pai, de mãe, de avó, tudo isso está ligado à lei dos renascimentos. Mas quando o indivíduo não precisar mais renascer, que ele alcançou a sua pureza de coração, não precisar mais reencarnar, aí o único sentimento que vai, a única relação que vai permanecer é a de fraternidade, de irmandade. É uma relação de Deus, né? Entre Deus Pai e nós irmãos em Deus. Então adquire a saúde integral, né? Que é a saúde da mente, da alma, do corpo espiritual, né? Porque vai chegar um momento que a gente não precisará mais do corpo físico, mas por enquanto ele tem um grande valor na nossa vida, porque é sagrado, o corpo deve ser visto como um grande recurso, né? Para que a alma possa avançar, possa aprender. Por isso que nós precisamos cuidar do corpo. Então, o outro aspecto é se liberta de todo mal. Quem vive a lei se liberta de todo mal, porque o mal é a anti-lei. O bem é a lei e o mal é a anti-lei. Então,
Então vamos ler a primeira questão do Livro dos Espíritos. Antes de fazer a leitura do Livro dos Espíritos, vamos perceber há uma relação entre revelações e reveladores, certo? Os reveladores, eles vieram revelar, vieram trazer boas notícias, como Jesus veio nos trazer boas notícias do futuro que nos aguarda. Ele é um revelador de primeira ordem, um revelador, um mestre por excelência, é o mestre dos mestres, né? Por isso que Jesus, seu ponto de vista geral, veio revelar, certo? A revelação, ela significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, diz: se toda coisa ignorada que é divulgada de qualquer ideia nova de que nos põe ao corrente do que nos saibamos. A Gênesis capítulo 1, item 2. Então Jesus veio revelar: vós sois luz, mas a gente ainda insiste em não acreditar no mestre. Vós sois luz, deixai brilhar a vossa luz. Como a gente insiste em descrer dessa verdade? Porque a gente ainda se compraz na sombra. A gente deveria, quando agisse na sombra, cair em si e perceber o mal que estamos fazendo a nós mesmos e procurarmos nos arrependermos e agirmos na luz posteriormente. Mas temos grandes dificuldades em fazer esse autoexame de cair em si, de se arrepender, porque todo dia tem algo que a gente precisa se arrepender, porque somos espíritos imperfeitos. Então, se somos espíritos imperfeitos, a gente nada faz com perfeição, né? A gente faz de forma imperfeita, mas vai naturalmente se melhorando à medida que nós vamos percebendo. A presença do egoísmo, a pessoa cai em si e procura agir no altruísmo, procura se transformar, se vinculando a Deus, vencendo a lei, percebendo as consequências quando nos furtamos ao pensamento da lei. Então, do ponto de vista científico, investigações da ciência que nos fazem conhecer fenômenos e leis da natureza, que antes desconhecíamos. A astronomia revelou o mundo astral, a geologia revelou a formação da Terra, a química as leis de afinidade, a física as leis físicas, a fisiologia as funções do organismo. Então, quem foram esses reveladores? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier, muitos outros. Eles foram os reveladores. Mas todas essas leis da eletricidade, do magnetismo, estão presentes aí para todo mundo ver, mas nem todos conseguem ver. Olha, mas não vê, né? Então a impressão de alguém que pudesse ter esses olhos para ver a natureza e enxergar a própria lei funcionando. Então, do mesmo jeito, Jesus veio para nos revelar a lei. Ele fala do amor e diz que nós temos em potencial o sentimento de amor, para que a gente possa se vincular a esse potencial que trazemos na nossa alma. Mas Jesus veio nos falar de que a própria lei, Deus, nós existimos em Deus. E com Deus devemos nos mover, ou seja, devemos nos mover na lei. Quando se diz que devemos nos mover em Deus, devemos nos mover na lei. Então, naturalmente, vocês estão me ouvindo? Então, naturalmente, isso é uma descoberta que nós vamos ter sobre nós mesmos. Autodescobrimento. A pessoa vai descobrindo a sua natureza essencial, a sua natureza real. Porque há uma natureza que é transitória, que é essa natureza instintiva, animal, certo? Isso é uma natureza instintiva, que não é eterna, né? Mas nós, à medida que nós vamos nos identificando mais com Deus,
nós vamos superando, né? Diminuindo a intensidade dos nossos instintos e agindo mais com inteligência, com razão, adquirindo discernimento natural. Porque quando a gente vai desenvolvendo, adquirindo discernimento, em função do discernimento, da inteligência que vamos adquirindo, conhecimento sobre a lei, nós vamos passando pelas situações provacionais e avançando. E, naturalmente, superando. Então, se, por exemplo, Einstein, não é? Eu tenho um pensamento dele que ele diz: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, ele desenvolveu a parte analítica, mas ele precisava revelar, né, que nem tudo é relativo, porque se tudo fosse relativo não existiria Deus. Mas depois ele pensou, meditou e ele recebeu essas verdades pela via da intuição, não é? E que depois ele revelou, e que nem tudo é relativo, porque se tudo fosse relativo não existiria nada além de que tudo é relativo. Então o bem é relativo. Em função dessa revelação de Einstein, a gente precisa entender que cada um de nós, né, que o bem e o mal é tudo relativo ao nível de consciência que nós temos. Como é uma lei da física, a relatividade, né? Mas isso também se aplica na parte moral. Então, para que a gente saiba o que é um espírito superior, quando é que um espírito chega a alcançar a sua superioridade? A gente precisa analisar com relação à lei do absoluto. Ou seja, quando o indivíduo é superior, ele alcança um sentimento estável de amor incondicional. Ele não fica oscilando, certo? Quem oscila somos nós, somos inferiores. Que hora age no egoísmo, hora age no orgulho, outra hora age no altruísmo, no amor, na caridade, mas tudo limitado. Não é a caridade de São Francisco, é a caridade nossa. Não é o amor de Madre Teresa de Calcutá, é o amor nosso. Então, nós é relativo à nossa condição espiritual, nossa evolução. Aí entra o referencial. Que nós devemos nos compararmos com o seu ninguém. Porque cada um teve caminhos diferentes em vidas pregressas. Ou seja, o mesmo erro tem pessoas que se deprimem. E outras conseguem acolher muito bem e superar. E avançar. Uma se paralisa, a outra não. Isso é relativo às condições de cada um. Tem pessoas que têm uma resistência moral maior do que outras. Aqueles que têm uma resistência moral maior, elas passam por provas difíceis e sabem sair delas com mais tranquilidade que outras. Por exemplo, a pessoa perde um seu ente querido. Duas pessoas perdem seu ente querido. Aquele que tem mais resistências morais sabe conviver com essas perdas. E tem outros que desejam morrer com ele, sair da vida, acompanhá-lo. Falta de resistência moral. Ou seja, quanto maior a resistência moral que nós temos, maior o vínculo com Deus estamos fazendo. Quando as resistências morais são muito superficiais, a gente não estamos nos vinculando a Deus. Estamos buscando mais a felicidade lá fora, no mundo, nas paixões, no ter, em detrimento do ser. Algum questionamento, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, quem são os reveladores? Na Gênesis, capítulo 1, item 5. Mas quem são os homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolve. Ou seja, aqueles que vieram a revelar, como Newton, como Laplace, como Galileu,
como Jesus veio revelar no São Francisco de Assis, Kardec, os espíritos da codificação que são reveladores, são espíritos superiores, né? Então esses homens, né, eles trazem uma herança de vidas pregressas. E através daquela herança, eles já têm esse conhecimento em si, já aprenderam, já vivenciaram isso. Por exemplo, quem revelou, quem descobriu as leis do magnetismo aqui são espíritos experientes que já convivem isso, que já vêm de outros planetas, que vêm acelerar o progresso científico do nosso planeta. Né? Que no planeta onde eles participaram tinha meios de comunicação, de transportes, e vieram trazer essas revelações para cá. Porque os planetas, as comunidades planetárias, elas são solidárias. Do mesmo jeito que os espíritos são solidários. Nessa fase atual, a Terra está a receber milhares de espíritos de uma condição espiritual mais elevada para nos ajudar a passarmos por essa transição de provas e expiações para um mundo de regeneradores ou de regeneração. Então, nada se conquista sem a ajuda maior. A ajuda divina vem através desses espíritos. Né? Deus sempre ajuda aos seus filhos através de outros filhos. Porque se Deus fizesse sem a participação dos seus próprios filhos, como seus filhos iriam evoluir? Então, Deus criou da lei, deixou uma centelha em cada um dos filhos, para que os filhos se tornassem com eles co-criadores. Como, por exemplo, o planeta Terra vem sendo acompanhado aos bilhões de anos atrás por Jesus, o Cristo de Deus. Né? Ele recebeu de Deus essa missão de governar esse planeta, de levar todos os seres ao reino de Deus, de acompanhar, de interagir com outros Cristos planetários, para uma ação solidária, para ajudar esse planeta nessa fase atual. Para que possamos, porque essa é uma fase de maiores sofrimentos que nós iremos passar. Então, para a gente passar por esse sofrimento, precisamos ser assessorados, ajudados por espírito de uma condição espiritual mais elevada. E aqui na Terra, se esses espíritos, não temos esses espíritos, então o Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, pede essa ajuda a outros planetas, a comunidades de outros planetas. Né? Pode ser até do sistema solar ou de fora desse sistema, mas que nós vamos, por isso que a gente precisa de muitos espíritos que dê depoimentos do amor incondicional, que tenham a coragem de conviver com as situações, situações difíceis que nós vamos passar, sem se entregar a elas, como exemplo dos primeiros cristãos no tempo de Jesus, né? Que se entregaram pelo exemplo deixado pelo próprio Mestre, mesmo sabedores de que iria perder a vida física, mas não fugiram do bom combate. Passaram de início, tiveram suas fraquezas, como Paulo, ou seja, como Pedro, que negou Jesus, mas só por 3 vezes, e a gente continua negando todos os dias, muitas vezes, diferente. Então, muitas vezes a pessoa diz, Pedro foi muito fraco, negou Jesus, e nós que negamos ao longo de 2000 anos, né? Há muita diferença nisso aí. Teve a coragem, né? E no final da sua existência, eu não mereço morrer na cruz com a cabeça para cima, bote, me coloco com a cabeça para baixo. Então, é um vencedor, né? Pedro foi um vencedor, superou o mal em si mesmo. Então, todas as religiões, com exceção da espírita, tiveram seus reveladores. Por exemplo, o taoísmo, a religião e filosofia chinesa.
atribuídas tradicionalmente a Lao Tse, que resumiu seu pensamento no Tao Te Ching. Krishna, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, foi um mensageiro de Deus que viveu na Índia Antiga, e seus ensinamentos estão no seu livro sagrado, Bhagavad Gita. Zoroastro foi um mensageiro de Deus que nasceu na Pérsia, hoje chamado Irã, há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, fundou o Zoroastrismo. Buda nasceu na família real do reino do Himalaia, mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. Maomé nasceu em 570 depois de Cristo, na cidade de Meca. Então, Deus enviou à Terra seus reveladores, mas ninguém foi, mas Jesus foi a diferença de todos, né? Porque todos esses, como Jesus é o governador, Jesus é que mandava em tempos diferentes, para continentes diferentes, os reveladores. E depois, no final, ele veio revelar e disse que iria mandar, quando a humanidade estivesse mais madura, a doutrina espírita, para nos revelar algo que ele não poderia a seu tempo, nos falar por falta de condições que as pessoas não tinham para compreender as leis divinas. Então veja que as leis divinas foram reveladas aos poucos. É como um aluno que está se alfabetizando, não adianta falar das 4 operações de matemáticas avançadas, de física, para ele, que ele não tem condições de compreender. Tem que aguardar o tempo para que realmente essa compreensão pudesse se dar. Então, do mesmo jeito, as leis de Deus que estão imanentes, presentes na nossa natureza, vai sendo revelada pela nossa consciência gradativamente. Gradativamente. Nos dias atuais, por exemplo, amar o inimigo, que é da lei, porque a lei de Deus não é universal, não é para todos, mas é como se a gente achasse que, por mais que diga, a lei é para todos, amar é para todos, mas amar o inimigo, como se não fizesse parte da lei. Ele me fez o mal e eu vou amá-lo? Fica sem entender, a pessoa fica sem entender como é que isso é possível, como é que se dá. O perdão também, né? Fulano errou comigo, eu vou perdoar. É melhor perdoar do que não perdoar, porque senão ele abre um ciclo de débitos, de infração à lei, e ele vai sofrer as consequências disso no futuro. Muito sofrimento para a sua própria vida. Então, na questão 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou deixar de fazer, e eles são infelizes quando dela se afasta. Muito claro, né? E por que há tanta dificuldade de compreender essa lei? Por que tanta dificuldade? Porque diz, a lei é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque não existe felicidade desrespeitando a lei, infringindo a lei. Se a lei, no seu aspecto geral, é a lei de justiça, de amor e caridade, que é uma lei só. Não é que o amor, a justiça e a caridade sejam leis diferentes, porque não existe, é no singular, lei de justiça, amor e caridade, certo? Lei de justiça, amor e caridade é uma lei só. Não é que o amor e a justiça são coisas distintas, não, elas caminham juntas. Não se concebe um ser justo se ele não for bom. Então, a lei de justiça, ela se revela no amor. Por exemplo, quando o indivíduo está sofrendo, por justiça ele mereceu aquele sofrimento, pelo erro que ele cometeu. Mas, por justiça, ele deve ser amado, para superar. Então, por isso que Jesus, de forma figurada, diz que Deus oferece o sol para justos e injustos, né?
O sol aí que é físico, que a luz é para todos, e o sol do amor dele, do Pai, também é para justos e injustos. Porque é da lei. Então, a justiça vai coibir o mal e o amor vai motivar o bem. Então, o indivíduo errou, cometeu um homicídio, por justiça, ele vai sofrer as consequências do seu ato. Mas ele vai sofrer sendo amado, sendo amparado, sendo ajudado, sendo acolhido, para que ele possa superar o mal. Porque senão ele vai se revoltar. Como é que ele vai superar? Ele praticou o mal, aí vem um sofrimento e todo mundo se distancia dele. Como é que ele vai superar? Ele vai aprender com quem? Né? Então, para ele aprender a desistir do mal e acolher o bem, ele deve ser amado, porque no amor que ele recebe, ele vai aprender também a amar-se, a respeitar o outro. Eu fiz o que fiz, estou recebendo o amor da vida. Não é? Aí isso gera um aprendizado. O indivíduo é tocado, sensibilizado. Lógico que isso não é de uma forma imediata. Não é? De início, o orgulhoso ele não quer receber amor, porque acha que isso é humilhação. Mas depois vai cedendo, naturalmente. Né? Vai cedendo gradativamente. Então, não adianta buscarmos a felicidade lá fora. É só enganação, é ilusão. Certo? Buscar a felicidade no dinheiro, no poder, no sucesso, nisso ou naquilo. A felicidade não vem de coisas externas. Ela procede do vínculo com Deus, respeito à lei, da fidelidade à lei, da vivência da lei. Que a felicidade é o prêmio daquele que age na lei. Certo? A felicidade é o prêmio daquele que é justo, né? Que é coerente, que é honesto. Então ele tem a merecer a felicidade. Ele tem a merecer a harmonia, o equilíbrio, as consequências. Tá claro? Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Silêncio. Não, Toninho, a gente está captando aqui, pelo menos eu estou captando aqui o entendimento. Tá bom. Certo. Porque depois a gente vai perceber que há uma diferença entre conhecimento e a compreensão. Certo? Conhecimento, ele é revelado, mas é revelado cognitivamente. Mas depois a gente precisa revelar o Evangelho, porque cada um de nós estamos sendo convidados a construir o Evangelho, conquistar o Evangelho. Como é que eu vou revelar o Evangelho? Através da justiça, do amor, da calma, da paciência, como Jesus revelou o Evangelho, porque o Evangelho é do reino de Deus. E Jesus conquistou esse Evangelho na sua plenitude. Por isso que o Evangelho de Jesus é colocando Jesus como um referencial de vida, como modelo de vida. Certo? Lógico que, por exemplo, o Evangelho de Mandu, de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, tem algumas diferenças entre o Evangelho de Jesus e dele, mas se aproxima, porque foram grandes almas também aqui na Terra. À medida que nós vamos caminhando e superando o mal, diga. É o que você acabou de explicar. Por exemplo, a gente não pode se comparar a uma irmã Dulce, né, a um Chico Xavier, até porque eles tiveram outros caminhos e outras escolhas. É o que você acabou de falar, numa fala anterior. Cada um de nós, a gente teve nossas vidas, né, passadas, e isso trouxe um certo tipo de caminho e conhecimento que a gente está hoje. Então, assim, nenhum vai ter uma evolução parecida com o outro. A gente pode ficar ali equivalente, mas cada um vai ter sua evolução. O seu nível de entendimento não vai ser o mesmo que o meu, porque você já trilhou outros caminhos,
resolveu seguir outras coisas que eu não, então vai ser diferente. Eu sei. É tanto assim que Jesus disse, nenhuma ovelha... Oi? Tudo bem, isso é um conhecimento, mas a gente tem dificuldade de compreender isso. Porque no dia a dia a mãe fica exigindo algo do filho que o filho pode não ter condições de dar. Tenha paciência, menino. Faça isso. Mas é isso que eu estou dizendo, Toninho. É o entendimento, a compreensão e a vivência. Eu acho lógico. que a vivência... Mas eu estou dizendo que no dia a dia a gente precisa, assim, essa compreensão, esse conhecimento que a gente tem, precisamos colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente passa a compreender. Porque senão fica só a nível de conhecimento. É como, por exemplo, imagina que uma pessoa nunca viu uma laranja, nunca chupou uma laranja. Mas alguém falou da laranja, não é? Do gosto, da acidez, falando assim de como é no interior da laranja, e a pessoa fica falando porque ouviu alguém falar. Mas ele nunca viu a laranja, nunca saboreou. Né? Mas, cara, se a pessoa não chupar a laranja, nunca vai saber o que é. Então, eu acho que é vivência. Lógico. Então, por exemplo, a gente pode falar do amor incondicional, certo? E falar o que é amar incondicionalmente, amar a todos, aceitar a todos como estamos, né? Como uma pessoa com seus vícios, suas virtudes. Que a pessoa não deve desistir de amar, não deve amar nem a virtude, nem o vício, ou desamar o vício, amar a pessoa em si, mas no dia a dia a gente tem dificuldade, porque a gente precisa saborear o que é amar incondicionalmente, amor a todos indistintamente. Então, a gente está no hospício, a gente está num planeta de provas e expiações. Tu queria o quê? Então, a gente estava tudo certo, mas a gente deve refletir. Porque a gente só, mesmo que a gente não tenha condições de vivenciar esse sentimento, mas a gente tem em Jesus, um modelo. Mas eu acho que agora cada um de nós vai ser chamado não para praticar, não para teoria, porque eu acho que a gente tem muita teoria. Não, demais. A gente não deve nunca deixar, porque a teoria não está demais nunca. Porque como é que a gente vai... Presta atenção, Roberto. Olha, como é que a gente vai entrar no laboratório de química sem conhecer a teoria da química? Eu sei, mas a gente já tem teoria bastante para começar a praticar, mesmo que seja aos poucos, tudo que Jesus deixou para a gente aí há 2000 anos e a gente nem está praticando um terço. O que eu estou querendo dizer é isso, Toninho. Certo, mas que a gente não deve, por exemplo, achar que está demais a teoria, porque quanto mais a gente lê e estuda, a gente se torna mais reflexivo. Certo? E paralelamente, porque as leituras... A teoria não vai adiantar, não. Vai ter que ter prática Lógico, mas não deve, por exemplo, dizer... Não, eu não vou ler mais nada não, porque eu já sei demais, eu vou só praticar. Não é isso, é continuar, mas procurando a cada dia, né? A gente vai, por exemplo, existe o evangelho impresso, que é esse que a gente pega para a gente fazer uma leitura de nós mesmos. Não é ler o evangelho por ler, mas ler com a alma para que o evangelho possa ir levando-nos a conquistar o nosso evangelho pessoal. Porque o evangelho impresso, certo? É uma leitura que nós fazemos para fazer um evangelho, uma leitura do verdadeiro evangelho que está na alma, que é a presença de Deus em nós. Certo? Porque depois que a gente vivenciar esse evangelho interior, né, que a gente compreender as leis e viver as leis, e for fiel às leis, a gente não precisa mais do evangelho impresso. Exato, Tony. É porque a gente fala, mas você sempre tem que ter a última palavra. Diga. É isso que eu estava tentando dizer a você. Mas como você não deixa barato, sempre tem que ser a última palavra, aí tudo bem. Mas é o que eu estava tentando dizer. É isso, tem que ter. Agora só não tanta teoria, entendeu? Hoje, e muita teoria prejudica, hein? Oi? E muita teoria prejudica?
por quê? Porque às vezes você tem tanta teoria que a prática do amor você não faz. Você pensa tanto que deixa de fazer. Sim, mas você vai, não é? Você vai, por exemplo, diz, eu estou precisando perdoar. Aí vai estudar, ler sobre perdão. Mas você vai Toninho, direto. passei um ano contigo só no perdão, Toninho. Tu lembra? Olha, Misericórdia. escuta. Então você não vai ler muita coisa que você não está querendo praticar. Você vai ler direcionando para aquilo que você quer praticar. Certo? Então aí você vai ler exemplo de perdão, vai ler a doutrina do perdão, o que é que você ganha perdoando, e você vai refletindo, procurando ver as pessoas não só em relação àquele erro, mas também que ela vivencia determinadas atitudes, né? E isso vai ajudando. Mas se você está precisando do perdão e você vai ler coisas que não está precisando, né? Aí você não se interessa para a prática. Lógico que a gente precisa de tudo, mas tem coisas no dia a dia que está nos chamando mais atenção, está nos convidando a pensar. Então aí a gente vai ler algo que nos ajuda a isso. Eu estou com Mas aí Diga. fica com o pensamento coerente, certíssimo. Mas você tem que ver que muita gente só fica na teoria. Mas esqueçam muita gente. Olhe só para a Roberta. Roberta está falando. Estou tentando botar em prática, Toninho. Porque se eu não botar em prática, meu filho, eu não saio. Porque nós temos uma tendência de olhar muito para o outro, certo? Mas o outro é responsável pela sua própria vida. Eita. Muito bem. A gente não tem poderes para transformar seu ninguém. A gente só tem poderes para transformar a nós. E o nosso exemplo que vai motivar e estimular outras pessoas que convivem conosco a se melhorar. Porque essa energia da transformação de nós mesmos vai contagiando o outro que está ao nosso lado. A rosa, ela exala o perfume. Então a energia divina vai sendo revelada e vai contagiando, motivando a outra. Diga. Por isso que você, Toninho, é o meu Muay Thai espiritual, entendeu? Não, deve ser Jesus. Meu amigo, você é meu personal trainer espiritual. Deve ser Jesus. Então, que eu vim parar ali na sua mão, tá vendo aí? Então, a questão 617. As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral. Não era esse não que eu queria ler. Espera aí, desculpem. Tem outro atrás aqui. (615) A lei de Deus é eterna, porque a gente está falando muito das características da lei. Aí os espíritos da codificação falaram, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então as leis não se mudam, não se modificam, é imutável. 616. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Porque tem no Velho Testamento que Deus se arrependeu, que Deus se enganou. Né? Tem um bocado de coisa lá, mas isso não é coerente com a verdade. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Por exemplo, as leis sociais, como a gente refletiu no início, com a pergunta de Ricardo. Então, as leis dos homens são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. Então, no momento que o homem vai revelando as leis de Deus através do seu comportamento, vai se tornando uma pessoa mais justa, mais amorosa, mais solidária, ele vai legislando leis mais humanas. Certo? Então, chega um momento que o homem, a sociedade, vivencia a lei de Deus na sua inteireza e não vai precisar mais leis sociais, porque a lei de Deus está acima, então não vai precisar. Quando é que isso vai se dar? Quando o planeta Terra se tornar um planeta feliz, um mundo feliz.
que o bem está acima do mal, que há a predominância do bem sobre o mal. Então, como há predominância, então a pessoa já está mais consciente da lei, já vive a lei, mesmo que não seja na sua plenitude. Porque nos mundos celestes, ele já vivencia a lei na sua plenitude. Por isso que não precisa mais reencarnar. Nos mundos felizes ainda precisa reencarnar. Não é porque ainda tem algum mal a ser superado, mas a predominância é do bem. É diferente no nosso mundo, que a predominância é do mal sobre o bem. Então, nós precisamos avançar, não é, para adquirir uma maior consciência. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, por serem imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material, o universo moral, se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, sem fim. Então, como as leis de Deus são perfeitas, são soberanas, não existem injustiçados. Ninguém sofre de forma injustiçada. Certo? Existem injustiças, mas não existem pessoas injustiçadas. Isso em qualquer caso. Agora, para essa existência, pelo olhar dessa existência, a pessoa fulano foi injustiçada. Porque ele só vive para o seu trabalho, para a sua família, e porque alguém veio, assaltou, tirou-lhes a vida. Foi o que ele fez nessa existência para merecer isso. Nessa existência não fez nada que lhe desse ao outro, né, o direito de tirar a sua própria vida. Lógico que ninguém tem o direito de tirar vida nenhuma. Mas a causa desse mal que ele atraiu está lá distante, há 500 anos, há 1000 anos atrás, 200, 2000 anos. Porque muitas vezes a gente comete um erro, mas para saldar aquele débito, não é de imediato. Muitas vezes passa 100 anos, 500 anos, para a pessoa saldar aquele débito. E se o indivíduo passou por isso e se rebelou contra e passou a odiar, aí ele abre um novo ciclo. Novo ciclo, porque ele agiu com infidelidade à lei e vai sofrer as consequências disso aí. Então, nós precisamos mudar nossas leis, porque muitas vezes a pessoa vive nas suas relações e a lei dele é a lei do egoísmo, de querer recompensa em tudo que faz. Aqui, recompensa material, de explorar, né? De escravizar, disso ou daquilo. Então está infringindo a lei de solidariedade, a lei do respeito, a lei do amor ao outro. Então, isso vem depois uma consequência para isso. Alguma pergunta? Está claro isso? Está claro, Toninho. Prossiga. Então, 617. Qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas. Visto que Deus é autor de todas as coisas, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. As leis da matéria, lei da gravitação, a lei da eletricidade, do magnetismo, as leis do som, das ondas eletromagnéticas, todos foram criadas por Deus, todos são leis divinas. Então, no momento que a pessoa está estudando as leis e revela as leis em tecnologia, para que ele possa usufruir das tecnologias e usar o seu tempo para as ações do bem, porque a tendência é essa. Ora, se antes a pessoa se deslocava de uma cidade para outra através de um cavalo, de um burro, passava horas e horas.
Aí o homem descobriu as leis da mecânica, conquistou tecnologias e vai naturalmente usufruir desse meio de transporte. O avião, por exemplo. Então, esse tempo que sobra é para ele se dedicar à causa do bem, às leis, ao seu crescimento, seu aprendizado. É isso que devemos. Aí muitas vezes acontece o contrário, a pessoa tem uma carga de trabalho menor e usa o tempo vago para beber, para as farras, para as vidas social adoecida pelos vícios. Aí realmente seria melhor que tivesse uma carga de trabalho maior, porque evitaria ter esse tempo para os erros. Mas tudo vem a seu tempo. Então, no momento que o homem vai evoluindo, as leis humanas, as leis sociais vão se tornando mais humanas, e vai, naturalmente, a diversidade do trabalho vai se ampliando de natureza física, intelectual, moral, espiritual, e isso só vai acontecendo com o avanço, com a evolução. Porque se vier antes do tempo, termina sendo prejudicial. O homem vai ter muito tempo vago e vai se prejudicar cada vez mais. Então, as leis, todas as leis foram legisladas por Deus. Os reveladores são aqueles que percebem as leis na natureza e vai revelando. Do mesmo jeito que pessoa, por exemplo, nessa pandemia, muitas pessoas aí nos seus laboratórios, nas pesquisas, vieram revelar. Vieram ter uma compreensão melhor de como se caracteriza o vírus, de seus efeitos, seus sintomas, quais as vacinas que vai coibir, e tudo isso está dentro do conjunto das leis da vida. Porque tudo que a gente precisa para atender às necessidades, Deus já pensou antes. Basta que a gente apenas procure, conheça. A espiritualidade vem inspirar o homem também para revelar determinadas leis. Essa vacina não foi uma descoberta só dos homens aqui no plano físico. Os espíritos que conhecem também o mecanismo, como funcionam as coisas, vai inspirando. E pela via da faculdade mediúnica, inspirativa, as pessoas vão naturalmente alcançando isso. Então, por hoje, essas reflexões. Na próxima semana vamos falar uma questão sobre aqueles vídeos que eu passei para vocês, para a gente entender melhor, a lei de compensação, a lei de semeadura. E ficamos por aqui. Só uma pergunta bem rápida. Eu cheguei um pouco atrasado, você estava falando nos informes. O senhor pode repetir novamente? O informes é o seguinte, eu me proponho, eu não sei se vocês acolhem, almejam, se vocês desejam, eu me proponho a 3, esse e mais 2 domingos, a gente falar, tecer algumas reflexões sobre as leis morais, certo? E aí paramos, tem um recesso e a gente retorna na primeira semana de fevereiro. Ok. Tá certo? Obrigado. Então, essas reflexões sobre as leis, para a gente compreender, quando retornarmos a estudar melhor o Evangelho, uma visão mais psicológica também, a gente tem uma compreensão melhor. Porque como trazemos na nossa origem a presença da natureza essencial, que é o self, e as expressões do self, que vai se dando ao longo da nossa evolução, mas existe o eu menor, que é o ego, o eu pessoal. Que esse eu pessoal está muito adoecido pelo orgulho, pelo egoísmo, e que precisa ceder como um agente do self, do divino, para que ele possa ser um agente e na vida em sociedade. Então, essa visão psicológica a gente vai trabalhar um pouco do Evangelho, no Evangelho. Tá certo? Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, de misericórdia infinita, de amor sem igual,
que vens através dos tempos, trabalhando incansavelmente, juntamente com milhares de espíritos que compõem o teu reino de luz, e com todos aqueles que se candidatam a cada dia, como cada um de nós, que nos propomos, Senhor, a avançar em tua direção, a nos tornarmos mais solidários, mais amáveis, mais presentes na vida em família, na vida em sociedade. Abençoa, Senhor, para que as tuas lições imorredoras possam ecoar em nossos corações, possa atender às nossas necessidades, e que possamos, em nome da lei maior, aprendermos a amar como tu nos amas. Aprendemos a perdoar, para que não venhamos guardar lixo mental em nossos corações, em nossas almas. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Abençoa a cada irmão em espíritos com os quais não soubemos nos conduzir. Que Ele nos perdoe a ignorância do passado e que possamos nos dar as mãos e vivenciarmos o sentimento de irmandade, de fraternidade, e procurarmos deixar o passado no passado e olharmos para o presente com o olhar de Deus, como Ele nos olha, sem julgamento, sem condenação. Possamos, Senhor, acolher a nós mesmos nas nossas condições humanas, vivenciar estes sentimentos de humanidade e olharmos para frente, buscando nos conectarmos a Deus, nos vincularmos a Deus e aos corações daqueles com os quais caminhamos, para que tenhamos uma vida mais nobre, para que tenhamos paz na nossa alma, para que possamos caminhar na felicidade, vivenciando a felicidade possível de cada dia. Agradecidos pela presença de todos e de todas, que recebam em seus lares a presença amiga e amorosa dos Espíritos que se colocam como agentes da misericórdia de Deus, para abençoar-nos a todos. Agradecidos por esse encontro, que tenhamos um fim de uma nova semana de reflexão, de ações no bem, e que a paz do Cristo permaneça hoje e sempre com todos nós. Então, um grande abraço, beijo no coração. Obrigada, Sr. Toninho, pelo estudo de hoje. Tá certo. Que assim seja. Assim seja.